Meus irmãos, livro de Marcos, capítulo de número 6, versículo 45 a seguir, eu vou ler para não perdermos tempo. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta passagem que nós acompanhamos, a Bíblia nos diz que Jesus ele anda por cima do mar. A Bíblia nos fala que ao anoitecer, os discípulos entraram no barco para atravessar o lago e voltar para Cafarnaum. Mas Jesus, ele diz para os discípulos: fiquem tranquilos, depois eu vou me encontrar com vocês, podem ir. Jesus dá ordem. Os discípulos até insistem, mas como Jesus é maior do que os discípulos então cedem e vão embora, porque Jesus queria cumprimentar a multidão. Mas além de Jesus querer falar com a multidão, ele queria orar no monte e ficar a sós com Deus. Jesus era muito querido pela multidão. Muitos ali queriam eleger Jesus como rei, porque afinal seria muito bom ter um rei que nos momentos em que fosse necessário pudesse providenciar alimento. E eles sabiam que Jesus era todo poderoso e que ele poderia fazer grandes coisas. Então queriam eleger Jesus como rei. Jesus então despede a multidão e ele vai para o monte orar. Mas enquanto Jesus está no monte querendo ficar a sós com Deus, os seus discípulos estão passando por grandes dificuldades. Enquanto Jesus está no monte orando, seus discípulos estão pensando que vão morrer, porque diz a Bíblia que eles estavam no meio do lago. Estar no meio do lago não é um problema, só que estar no meio do lago não é um problema quando a gente tem força para remar. Estar no meio do lago não é um problema quando a gente aguenta remar. Agora os discípulos já estavam cansados de remar, porque eles estavam remando contra um forte vento que criavam pancadas, e as águas iam batendo forte e ameaçadoramente no barco deles, e eles estavam cansados e estavam pensando que ia morrer. Diz a Bíblia que a noite era escura. Noite escura é noite sem lua, e se é noite sem lua, noite escura também é noite sem governo. E de repente o mar começa, as ondas começam a bater no barco, e eles pensam que vão morrer, eles ficam aflitos. Talvez você está na mesma condição. Você está passando por um grande vento, porque existem tempestades da vida, e parece que elas vão acabar conosco, parece que vão acabar com a nossa história, parece que os projetos de Deus não vão se realizar, porque a tempestade da vida vem e começa a assolar a nossa vida, a nossa família e os nossos projetos. O barco da nossa história começa a ser ameaçado pelas ondas da vida. Talvez você está fazendo a obra de Deus tudo certo, talvez você está
fazendo tudo certo para Deus, mas nada acontece do jeito que você espera. Você pensa que vai dar certo e do nada a tempestade vem para tentar acabar com você. Mas sabe o que me chama a atenção? É que diz a Bíblia, de longe Jesus viu o sofrimento dos discípulos. Os discípulos não viram Jesus, mas Jesus viu os discípulos. No meio dessa luta você pode não ver Jesus, mas Ele te vê no meio dela. No meio dessa aflição você não vê Jesus, mas Ele te vê no meio dela. E hoje, esta tarde, Ele está dizendo para você: fica tranquilo, porque daqui a pouco eu vou me encontrar contigo, andando por cima das águas. Não é essa tempestade que vai te matar, não é essa onda que vai acabar com você, porque ainda tem muita missão para fazer, ainda tem muita alma para ganhar, e nós não vamos ser mortos pelas ondas do mar. Por quê? Porque tem um Deus que está no controle da nossa história. Se tem alguém que acredita, levanta a mão para adorar a Jesus Cristo. E diz a Bíblia que Jesus vem andando por cima das águas. Glória! Jesus é tão diferente que Ele não vem em outro barquinho, e esse foi o errado dos discípulos. Os discípulos pensaram que Jesus ia vir em outro barquinho. Os discípulos pensavam que Jesus ia acompanhar eles com outro barquinho. Só que de repente aparece alguém andando por cima das águas. Não dá para entender isso, mas se a gente vê como Jesus é, a gente consegue perceber o quão poderoso Ele é. Qual era o maior problema dos discípulos naquela noite de mar? Eram as ondas. Qual era a maior aflição dos discípulos? O que eles mais temiam, pastor, eram as ondas. Eles estavam com medo. E aonde foi que as ondas chegaram em dimensão a Jesus? Debaixo da sola do seu pé. Pregador, não entendi. Isso daqui é para você se levantar da cadeira. O teu maior problema, a tua maior aflição, aquilo que você pensa que vai te matar, Jesus anda por cima dela e diz: todo controle da tua vida, todo controle da tua história, todo controle da tua família. Você pode olhar para esse crente que está do seu lado, olha para ele e olha para ela e diga: o mar não vai te matar, ele está no controle. O mar não vai matar tua família, ele está no controle. Os projetos de Deus vão se realizar, Ele está no controle. Os sonhos não vão ser frustrados, Ele está no controle. Deus está dizendo para você: fica tranquilo, porque tem alguém andando por cima das águas por causa de você. Tem alguém andando por cima das águas por causa da tua família. Hoje Ele está dizendo: aquieta o teu coração, volta a dormir, fica em paz, porque essa tempestade não te mata. Já viu aquele ditado? O que não te mata te deixa mais forte. Não te matou, vai te deixar mais forte. Não te matou, vai te deixar mais forte. Os discípulos ficam com medo, assustados, e eles pensam: meu Deus, é um fantasma. Cadê Jesus? Não está aqui. E agora? Tem alguém andando por cima das águas, é um fantasma. Eles ficam com medo, eles ficam aflitos. Só que diz a Bíblia: e uma voz muito conhecida lhe diz: sou eu, não temas. Vou falar de novo para ver se tu entende. Sou eu, não temas. Sou eu, não temas. Você já parou para perceber, eu já encerro nesse momento, que Jesus ele diz: não temas, nos momentos mais desafiadores de nossa vida? Como assim, pregador? Obrigado, pastor. Ok, obrigado. Jesus, nos momentos mais desafiadores das nossas vidas, quando todo mundo está dizendo: morreu, perdeu, acabou, e Jesus: não temas. É alguém olhando e dizendo: agora ele cai. Jesus está dizendo: eu levanto. Amarachúria. Alguém está dizendo: agora ele perde. Jesus está dizendo: vai vencer.
Urimicancho, remando, rebaracébia. Eu estou sentindo Deus aqui nessa casa. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui hoje. Uremeia, canchobidaia, súbia. Hoje Ele está dizendo para você: não temas, não temas, não temas. Por quê? Porque quem está no controle da tua história não é o homem. Ele vai aonde o médico não vai. Ele vai aonde o advogado não vai. E Ele está dizendo: fica tranquilo, eu estou chegando por cima das águas. Agora escuta uma coisa. Sabe o que mais me chama a atenção aqui? É que essa história se parece com a de muita gente. Talvez você está fazendo missão, está ajudando na obra de Deus, e o mar se levantou contra a tua vida. O mar se levantou contra a tua casa. O mar se levantou contra a tua família. Você está preocupado, está aflito, mas Jesus me mandou aqui para te dizer: não temas. Jesus me mandou aqui para te dizer: estou no controle da tua história. Quem cuida é Deus. Da tua família quem cuida é Deus. Da tua empresa quem cuida é Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou falar de novo. Da tua casa quem cuida é Deus. Alguém está dizendo vai morrer, Deus está dizendo sou contigo. Alguém está dizendo vai perder, Deus está dizendo estou contigo. Alguém está dizendo acabou, Deus está dizendo estou contigo. E sabe o que me chama a atenção? É que Deus, Ele é completamente diferente do homem. Alamarachúria. Sabe por que Deus deixa a gente pensar que vai morrer? Porque se a gente pensar que vai morrer, a gente aprende. O que não te mata te deixa mais forte. Jesus Cristo, servir ao Senhor é como andar de bicicleta. Como assim? No momento, quando tem rodinha na bicicleta, a gente anda. É confortável, é tranquilo. Agora quando tira a rodinha, não tem mais conforto. A gente cai. Pastor Wesley, me ajuda aqui, por favor. Quando não tem mais conforto, o pai pega o filho e diz: vamos, filho. Vai andando, filho. Vai andando, filho. Vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Vai andando. Só que tem um momento que o pai tem que deixar o filho ir sozinho. Porque se o pai não deixar o filho ir sozinho, o filho cai. Obrigado, pastor. Se o pai não deixar o filho ir sozinho, o filho nunca vai aprender a andar de bicicleta. Aí o filho cai. Quando o filho cai, o filho chega no pai e diz: pai, caí por causa do senhor. Joga a culpa toda no pai. O pai diz: eu sei, filho. E por que o senhor me deixou cair sendo que o senhor sabia? É porque se eu não deixar você cair, você não aprende. Pregador, não entendi. Você vai entender agora. Ele está permitindo tudo isso acontecer com você. Ele está permitindo tudo isso acontecer na tua família. Agora quando você gritar dizendo: vou morrer, Ele chega dizendo: fica tranquilo, eu estou chegando por cima das águas. Eu estou chegando por cima das águas. Se tem alguém que acredita, dá um pulo da cadeira para adorar a Jesus Cristo.